Podem se assentar. E nós vamos começar, então, hoje esse estudo, o estudo do livro Em Busca da Paz, livro escrito por um autor norte-americano chamado Robert Jones. O Robert Jones é parte de uma instituição americana, uma organização americana chamada Os Pacificadores. E essa é uma instituição cristã que tem como objetivo fazer conciliações. Então a história é a seguinte: tinha um advogado, e esse advogado trabalhava com várias pessoas em várias causas, e ele percebia que ele não tinha recursos suficientes como advogado para atuar na reconciliação. Então, fosse uma reconciliação entre um casal brigado que estava querendo se separar, fosse uma conciliação entre sócios que tinham brigado e agora estavam querendo quebrar a empresa, fosse uma conciliação entre pessoas de empresas diferentes e que estavam processando uma outra, ele percebia que na advocacia ele não tinha elementos o suficiente para trazer verdadeira unidade para essas pessoas. Então esse advogado começou a estudar a Bíblia, chamado Ken Sande, esse advogado. E ele começou a estudar a Bíblia e ele lançou um livro chamado O Pacificador, que se tornou muito conhecido fora do Brasil, traduzido no Brasil pela editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Um livro brilhante, absolutamente brilhante. E o Robert Jones começou a trabalhar com o Ken Sande, começou a trabalhar nesse grupo chamado Os Pacificadores, fazendo exatamente esse trabalho de unir pessoas que estavam em alguma forma de litígio, em alguma forma de briga, e unir essas pessoas por meio da aplicação dos princípios bíblicos de reconciliação. Então é esse o contexto do nascimento deste livro. Robert Jones trabalhou muitos anos junto com esse Ken Sande nessa organização, e depois ele é um conselheiro bíblico muito conhecido fora do Brasil, tem vindo algumas vezes aqui no Brasil ensinar sobre vários assuntos, e então ele lançou esse livro a respeito da prática dele nessa área de reconciliação. O livro se chama Em Busca da Paz, e os nossos jovens têm esse livro, é um dos vários livros que os nossos jovens têm à disposição para vender. Então os irmãos, quando a gente tiver uma livraria aí, quando a nossa livraria estiver aberta e à disposição os livros para vender, os irmãos fiquem atentos para adquirir este livro Em Busca da Paz. Lá no prefácio, escrito pelo pastor Jairo Cáceres, da Igreja Batista Pedras Vivas, nós lemos o seguinte: e se depois de tentar tudo, nada der certo para restaurar aquele relacionamento quebrado? E se você aplicar todos esses princípios e no final das contas o relacionamento não for restaurado? A resposta do Jairo é a seguinte: você foi aprovado por Deus e teve a sua fé aperfeiçoada. Se você fizer o que é a tua responsabilidade, você foi aprovado por Deus. E a tua fé se tornou uma fé mais madura. Hoje nós vamos trabalhar com o primeiro capítulo desse livro, que é um capítulo introdutório. Ou seja, nesse capítulo, o Robert Jones ainda não introduz o seu método de reconciliação, mas ele apenas apresenta vários princípios bíblicos fundamentais para o seu método de reconciliação. Então esse primeiro capítulo tem este nome, pulou um monte de coisa aqui: Encontrando Esperança no Deus da Paz. Por que a gente tem que estudar esse assunto? Por que a gente precisa estudar a respeito de reconciliação? Ou a respeito de pacificação? Vocês vão ver que esses dois conceitos são conceitos gêmeos aqui no nosso curso, ok? Pacificação e reconciliação são conceitos gêmeos. Por que nós precisamos estudar esse assunto? O Jones diz o seguinte: conflitos são inevitáveis e são pecaminosos. Mas os conflitos também oferecem oportunidades preciosas de crescimento espiritual para nós e para os outros.
Então veja, os conflitos, eles são uma coisa ruim, no sentido de que eles são fruto do pecado. Eles são fruto do pecado que existe no mundo, fruto do pecado que existe em mim, fruto do pecado que existe no outro. Alguma dessas coisas ou todas elas juntas. No entanto, nas mãos de Deus, um conflito também tem um lado bom. E qual é o lado bom? Ele oferece oportunidade de crescimento, ele oferece oportunidade de desenvolvimento, ele oferece oportunidade de você se tornar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo e de outras pessoas também se tornarem mais parecidas com Cristo. Vocês que são casados, imaginem o seguinte: imagine se você não tivesse tido conflito nenhum no seu casamento. Nenhum. Passou aí X anos, quantos anos de casada? 33 anos de casada. Imagina que nesses 33 anos você não tivesse tido conflito nenhum com o seu marido. Você acha que você seria uma pessoa madura? Você acha que você seria a crente que você é hoje? A pessoa que você é hoje? Não, lógico que não. Porque os conflitos são importantes para a formação do nosso caráter. Os conflitos são importantes para a formação de quem nós somos como crentes. Então é isso que ele quer dizer aí, sobre a importância dos conflitos. No método do Robert Jones, que a gente não vai ver hoje ainda, mas esse é o método que ele expõe no livro inteiro, solução de conflito acontece em 3 passos. 3 passos. Passo número 1, decida agradar a Deus. E é claro que a gente vai falar muito a respeito disso ainda. Como que esse passo único se mostra em várias coisas na nossa vida. Passo número 2, arrependa-se. E a gente também vai ver em vários capítulos como é que esse arrependimento acontece, o que é arrependimento verdadeiro e por aí vai. Passo número 3, ame. Esse é o método de reconciliação do Robert Jones. 3 passos. Agrade a Deus, arrependa-se e ame. Uma coisa bem simples, bem direta. Bem simples não é. É simples de ouvir, simples de entender, mas não é nada simples de colocar em prática. O que nós temos então na introdução é o seguinte: o Robert Jones diz aí: a verdade central a respeito de Deus, com a qual devemos começar, é esta: o nosso Deus é o Deus da paz. A gente leu um versículo sobre isso: o Senhor da paz vos dê paz em todas as circunstâncias e sempre. O nosso Deus é o Deus da paz. O Filho dele, o Filho de Deus, é o príncipe da paz. E o Espírito é aquele que traz a paz. Ou seja, quando nós pensamos em conflito, nós temos que lembrar que do nosso lado, contra o conflito, nós temos a Trindade. O Deus de paz, o príncipe da paz, o Espírito que traz paz estão junto conosco para resolver aquele problema. O que esse Deus fez? Ele estabeleceu paz conosco, derramou a sua paz sobre nós e nos chamou e nos capacitou. Chamou, responsabilidade; capacitou, condições para que a gente busque a paz com outras pessoas. A Bíblia estabelece uma ligação entre Deus e a paz, no mínimo de 4 maneiras. É isso que a gente vai ver o resto do estudo de hoje à noite, ok? Essas 4 maneiras que ligam Deus ao conceito da paz. Então, Deus, nós e a paz. Primeira maneira: temos a paz salvadora que Deus estabeleceu conosco na cruz. Vejam, por causa dos nossos pecados, Deus estava cheio de ira contra nós. Os nossos pecados, eles causam a ira de Deus contra nós. Mas uma das bênçãos da obra de Cristo é que a obra de Cristo paga a nossa dívida. E a partir de agora nós temos paz. Deus nos dá paz. Segundo, essa paz profunda que eu agora tenho com Deus, essa paz existencial, eu estou em paz com Deus. Deus está em paz comigo. Essa paz que Deus constantemente, então a primeira é a paz entre eu e Deus, uma paz objetiva, ok? Deus estava irado e Ele não está mais irado, agora Ele não sente mais ira contra mim, nós estamos em paz, e essa paz me habilita a ter paz, porque Deus está em paz comigo, então eu agora posso ficar em paz.
Isso é o que o Robert Jones chama de paz profunda. Eu posso descansar. Por quê? Porque em última instância, quem verdadeiramente importa está em paz comigo. Ele não tem mais ira contra mim. Todos os motivos que ele tinha para me destruir foram destruídos na cruz. Então isso traz uma paz existencial. Essas duas paz levam a outras duas. Número 1, elas nos capacitam a buscar paz nos relacionamentos no curso dessa vida. Se eu estou em paz com Deus, e se essa paz teológica me leva a uma paz existencial, eu estou em paz, então agora eu tenho a obrigação de buscar paz nos meus relacionamentos. Paz com Deus, paz interna, paz nos relacionamentos. E tudo isso tendo uma grande esperança de paz no futuro. Ou seja, além disso, todas essas coisas nos garantem uma vida eterna de paz definitiva no mundo por vir. Novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então, quando a gente pensa em Deus, nós e a paz, existem 4 aspectos. Deus que está virado comigo não está mais, Ele está em paz comigo. Não existe mais guerra entre eu e Deus. Consequentemente, eu posso sentir uma paz interna. Deus não está mais irado contra mim, eu posso ficar em paz. Consequentemente, isso me leva a buscar paz nos meus relacionamentos. Inclusive quando eu tenho que sair perdendo, eu posso buscar essa paz nos meus relacionamentos. E eu faço tudo isso na esperança de que um dia todo conflito vai ser extirpado do mundo. Irmãos, vai ter um dia que não vai haver mais guerra, vai ter um dia que não vai mais haver briga, vai ter um dia que não vai mais haver conflito em nenhuma situação, nem dentro de casa, nem na empresa, nem no mundo, nem entre os países. Paz. E nós vivemos à luz dessa paz futura. Onde que nós vemos essas coisas na Bíblia? Bem, a gente poderia fazer um estudo aqui sobre as ocorrências da palavra paz em cada livro da Bíblia, ok? Então a gente poderia pegar as ocorrências da palavra paz e dos seus sinônimos em cada livro da Bíblia. Mas isso a gente gastaria aí o nosso estudo inteiro, todos esses 12 estudos só para fazer isso, e ainda não daria. Então basicamente o que a gente vai fazer, que é o que o Robert Jones faz no livro, é estudar as ocorrências da palavra paz na carta de Paulo aos Romanos, ok? Então é isso que a gente vai fazer hoje à noite. Estudar as ocorrências da palavra paz na carta de Paulo aos Romanos. A primeira vez que a palavra paz aparece em Romanos é lá em Romanos 1:7, quando Paulo saúda os irmãos com que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Graça e paz. Alguns irmãos aqui da igreja têm cumprimentado uns aos outros dessa maneira. Graça e paz, pastor, graça e paz, irmão. E esse é um cumprimento maravilhoso, esse é um cumprimento apostólico, esse é o cumprimento que o apóstolo Paulo inventou. Apostólico que eu estou falando não é um cumprimento que só apóstolos podem falar, e quando eu estou fazendo apóstolo não é porque eu seja apóstolo, porque eu também não sou e nunca serei. Porque apóstolo não existe mais na nossa época, de verdade não, só falso. Mas é o cumprimento que o apóstolo Paulo criou. E o que Paulo está querendo dizer quando ele cumprimenta com graça e paz? Ele está querendo dizer o seguinte: a graça de Deus é o motivo e a força motriz que causa nossa paz com Deus e uns com os outros. É porque Deus derramou graça sobre mim que eu posso ter paz com Deus. É porque Deus derramou graça sobre mim que eu posso ter paz com vocês. Graça e paz. Cumprimento maravilhoso que Paulo inventou. Paulo resume toda a teologia dele nessa saudação, graça e paz. Segunda ocorrência da palavra paz em Romanos está lá no capítulo 2, versículos 9 e 10, onde diz o seguinte: tribulação e angústia. Então vejam, o contrário da paz, tribulação e angústia. Tribulação é a falta de paz no mundo, angústia é a falta de paz interna. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal. Você pratica o mal, você vai ter tribulação e angústia, vai ter o contrário da paz.
tanto o judeu quanto o grego. Mas prestem atenção, mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então vejam que promessa maravilhosa: tribulação e angústia para quem faz o mal. Por outro lado, glória, honra e paz para quem faz o bem. Lá em Romanos 3, versículos 10 a 18, lembra que o começo de Romanos é onde Paulo está falando sobre o pecado, é onde Paulo está falando sobre as consequências drásticas do pecado, como o pecado deformou todos os seres humanos. Como o pecado deformou todos os seres humanos, como o pecado infectou e deformou todos os seres humanos. E a conclusão do apóstolo Paulo, dessa grande sessão que ele fala sobre isso, são esses versículos, onde ele diz o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Prestem atenção, eles não conhecem o caminho da paz. E não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, parte da descrição dos ímpios para o apóstolo Paulo é esse: eles não conhecem o caminho da paz. Um ímpio, ele no fundo, ele não sabe causar paz. Ele não sabe ter paz com Deus, ele não sabe ter paz existencial, paz interna, e ele não sabe criar paz verdadeira nos seus relacionamentos. Um relacionamento ímpio, ele só tem paz fingida, como a gente canta no hino, né? Paz fingida, paz comprada. Por quê? Porque é uma paz que só se estabelece enquanto eu estou ganhando alguma coisa. Se eu estou levando alguma coisa, então a gente tem paz. A partir do momento que eu sinto que eu estou sendo lesado, que eu deixei de ganhar, então eu já não tenho mais paz. Essa é a paz ímpia, é uma paz falsa. O ímpio não conhece o caminho da paz. Mas então vem a solução, irmãos. Oh, solução bendita. Solução maravilhosa. Paulo acabou de descrever então, dos capítulos 1, 18 até 3, 20, a ausência de paz nos ímpios. E agora ele diz: no entanto, Deus fez uma obra. E essa obra que Deus fez, ela tem um resultado. Justificados, pois, por meio da fé, o que acontece? Temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Lembra dos 4 aspectos da paz? Esse é o primeiro, sobre o qual o Robert Jones falou. A paz com Deus. E essa paz com Deus, ela vem por meio da justificação. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, como o Cordeiro de Deus que morreu para perdoar os seus pecados, quando você deposita a sua fé, toda a sua esperança no Senhor Jesus Cristo, isso então te traz justificação. Deus passa a olhar para você como justo. E essa justificação, se Deus agora olha para você e Ele vê a justiça de Cristo, paz. Não mais o que o 1,18 tinha falado: a ira de Deus está se revelando do céu contra toda sorte de impiedade e perversão dos homens. Não mais 1,18, mas agora, justificados pela fé, temos paz com Deus. Já lá em Romanos 8:6, Paulo está falando sobre a vida cristã. A vida cristã, o dia a dia cristão, a obra do Espírito no coração dos crentes. Paulo, nesse capítulo, está estabelecendo um contraste entre uma pessoa que vive baseada na carne e uma pessoa que vive baseada no Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que Paulo fala é isso: pois a inclinação da carne é morte,
Se você não se converteu e, portanto, está totalmente na carne, ou se você, por uma crise espiritual, não está bem com Deus e, portanto, a sua carne tem falado mais alto dentro do seu coração, qual é o pendor? Qual é a tendência da carne? A tendência da carne é morte. Seja morte interna, seja uma declaração de morte contra Deus, seja uma declaração de morte contra o próximo. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é paz. Enquanto a carne nos leva para a morte, o que é morte? O que é morte? Em uma palavra só. Morte é separação. Morte é separação, ok? Morte é quando separa. Vejam como morte tem a ver com ausência de paz. A morte é o final do conflito, o final maligno de um conflito. É quando morre o relacionamento, ou é quando a pessoa morre, é quando morre a intimidade com Deus, é quando o espírito e o corpo se separam. Morte é separação. Mas o pendor do espírito, a tendência do espírito, o que o espírito faz conosco é vida e paz. É o extremo oposto da morte. Já em Romanos 12, 18, vejam que agora Paulo já está naquela parte prática da carta, certo? Chegou lá em Romanos 12, 1, portanto, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não se conformem com esse século, mas transformem pela renovação da mente. Chegou na parte prática da carta. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala nessa parte é o seguinte: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Qual é a ordem, meus irmãos, do texto? Qual é a ordem? Vivam em paz. A ordem é: vivam em paz. No entanto, o apóstolo Paulo está entendendo que do lado de cada eternidade, no mundo caído, a paz não necessariamente depende 100% de você. Por isso que ele acrescenta o se possível. Naquilo que tiver na tua mão, naquilo que depende de você, tenha paz com todas as pessoas. O Robert Jones comenta esse texto da seguinte maneira: número 1, buscar a paz é um dever de todo cristão. Então nós temos a obrigação, vejam, é um mandamento, não é opcional. É uma obrigação, é um mandamento, é uma ordem. Vivam em paz com todas as pessoas. É uma ordem. No entanto, número 2, bem, ainda não. A ordem é uma ordem que se aplica a todos. Então, se possível, vivam em paz com todas as pessoas. Então, a ordem, deixa eu ver aqui se... Opa, achei. Vivam em paz com todas as pessoas. A ordem se aplica a todos. Vivam em paz e vivam em paz com todas as pessoas. Em terceiro lugar, ao mesmo tempo em que buscamos ativamente a paz, o apóstolo nos recomenda deixarmos os resultados com Deus. Brilhante isso. É onde o apóstolo Paulo está tirando de nós a obrigação de fazer o que a gente não consegue fazer. Tem coisa que a gente não depende da gente, certo? Um relacionamento tem 2 pessoas, então tem coisa que não depende da gente. Então aqui é onde ele está dizendo: no que depender de você, faça todo o possível. Você vai fazer ao seu lado. Faça todo o possível. E finalmente, devemos buscar a paz à luz da obra de Cristo por nós. Então, essa ordem de Romanos 12, deixa eu lembrar o versículo 18, ela está baseada em tudo que Paulo falou no transcorrer da carta. Paulo foi construindo uma teologia da reconciliação com Deus, da justificação pela fé, para chegar até o capítulo 12. Então, todas as ordens do capítulo 12 estão baseadas nessa teologia, nessa obra toda que Cristo fez por nós. Então, por causa da obra de Cristo por nós, é que eu agora tenho essa obrigação de, no que for possível, no que depender de mim, viver em paz com todas as pessoas.
Isso se aplica a pessoas ímpias? Sim, todas as pessoas. Isso se aplica a um chefe chato? Sim. Isso se aplica a um parente que fez alguma coisa muito ruim comigo? Sim. Se possível, no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Essa é a ordem da palavra de Deus. Próximo texto de Romanos que fala sobre paz, está lá em Romanos 14, 17 a 19, onde nós lemos o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo, com justiça, paz e alegria, é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, se é assim, então, sigamos as coisas que contribuem para a paz, e também as que são para a edificação mútua. Olha que interessante, que ordem curiosa. Sigamos, persigamos, vamos fazer uma caça às coisas que promovem a paz, uma caça às coisas que contribuem para a paz. Essa é a ordem apostólica, essa é a ordem de Cristo para nós. Sigamos as coisas que contribuem à paz. Por quê? Porque quem serve a Cristo em paz é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Se você usar, mas não é só paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São coisas que o Espírito Santo faz em nós. Alegria, justiça e paz. Eu sirvo a Cristo desse jeito, então eu semeio e eu busco e eu persigo a paz. Numa das últimas ocorrências da palavra paz em Romanos, nós temos esse texto aí, Romanos 15, 13, que diz o seguinte: e o Deus da esperança. Que bonito, né? Isso é um nome de Deus, gente, um dos nomes de Deus, o Deus da esperança. O nosso Deus é o Deus da esperança. Que o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm. Então é obra de Deus encher-nos de alegria e paz. A gente apresenta fé para Deus e Deus devolve alegria e paz. Para quê? Para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha só que coisa linda. Lembra que ele começou chamando Deus de o Deus da esperança. Então, que o Deus da esperança vos encha de alegria e paz, para que vocês sejam ricos de esperança. Gente, esse tipo de coisa, Deus está revelando algumas dinâmicas de como funciona o nosso coração. Coisas internas do nosso coração. Quando nós temos alegria e paz, nós nos tornamos ricos de esperança. Se essa é uma alegria e uma paz vindas do Espírito Santo de Deus. Penúltima ocorrência da palavra paz em Romanos. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Outra vez o nome de Deus. Lá em Tessalonicenses nós lemos o Senhor da paz. Aqui a gente lê o Deus da paz. Meus irmãos, o nosso Deus é Yahvé Shalom. É um dos nomes de Deus. Yahvé Shalom, o Deus da paz. É por isso que nós devemos buscar paz com Ele, paz interna que só Ele dá, paz nos relacionamentos, enquanto nós aguardamos a paz que vai ser estabelecida no mundo de uma vez por todas. Última ocorrência da palavra paz em Romanos. Linda, 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 linda. E o Deus da paz, de novo, o Deus da paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês.
nosso maior inimigo, o maior inimigo da nossa paz, aquele que tenta fazer com que o próprio Deus se volte contra nós, quando ele fica como acusador, falando para Deus dos nossos pecados. Ficava, não sei se ele ainda tem esse tipo de acesso a Deus, mas como aconteceu lá com Jó. Veja, Deus estava em paz com Jó e Jó estava em paz com Deus. E de repente o diabo começa, mas Jó só está em paz com o Senhor, porque o Senhor faz tudo isso por ele. Se o Senhor não desse um monte de coisa para ele, ele não estaria em paz. Veja, Satanás tem esse objetivo, o objetivo de destruir a nossa paz com Deus, a nossa paz interna e a nossa paz relacional. Mas um dia, meus irmãos, o Deus da paz vai esmagar Satanás. O curioso é que ele não diz debaixo do pé de Deus, debaixo do pé de Cristo, que é a grande promessa de Gênesis 3,15, não é? O filho da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Mas aqui nesse texto ele fala debaixo dos pés de vocês. Um dia o Deus da paz vai tirar o principal inimigo da nossa paz. Ele vai ser extirpado do mundo. E nós usufruiremos paz pelo resto da nossa vida. Assim, existem 4 tipos de paz. E nós vimos esses 4 tipos nesses vários textos bíblicos que foram tratados. Número 1, a paz que Deus declara para nós. A partir de agora que você creu, agora eu estou em paz com você. Por causa da tua fé. Agora você está justificado e eu estou em paz com você. Então nós respondemos, então eu posso ficar em paz. Se Deus está em paz comigo, então agora eu posso usufruir, eu posso curtir essa paz interna. E essa paz interna que vem da justificação, que vem do fato de que Deus está em paz comigo, essa paz interna deve me levar a buscar paz nos meus relacionamentos. Eu devo ser um amigo da paz, eu devo ser um pacificador, tanto nos meus próprios relacionamentos, quanto nos relacionamentos dos outros. Aspecto fundamental. O crente, meus irmãos, ele deve ser um agente da paz onde ele estiver. Você deveria ser a pessoa que lá no teu emprego as pessoas te chamam quando tem algum problema de relacionamento. Você deveria ser essa pessoa. Ixi, como aconteceu um problema aqui, está acontecendo uma briga. Chama o José, porque ele é bom nessas coisas. O cara sabe fazer uma paz, como ninguém. Isso é o crente, irmãos. O crente deveria ser assim, ser aquele que promove a paz onde ele está. E esse crente, ele tem uma esperança. A esperança de que um dia o Deus da paz vai estabelecer paz no mundo. Paz completa. Então nós podemos saber que quando nós estamos do lado da paz, nós estamos do lado vencedor da história. Porque um dia, irmãos, você pode ficar desesperado quando você olha uma guerra, as armas, o armamento das nações, as armas nucleares, mas saiba, o que vai ganhar no final das contas não é a guerra, é a paz. Porque Deus vai estabelecer paz no mundo. Assim, queridos, nós concluímos com uma citação do livro do Robert Jones. O Robert Jones diz o seguinte: até aquele dia, o dia do estabelecimento completo da paz, até aquele dia, qual é a esperança que nós temos? E ele responde: Deus. Ele estabeleceu a paz salvadora para conosco por meio de Jesus Cristo. Ele derramou a sua profunda paz sobre nós e em nós. Ele prometeu a paz global e definitiva. E Ele nos chama e nos capacita para buscarmos a paz nos relacionamentos. Não existe nenhuma pessoa sequer no planeta, incluindo cônjuge, filhos, pais ou colegas de trabalho, com quem você não possa buscar a paz. Não existe uma pessoa com quem você não possa ou não deva buscar a paz. Aqui então, encontramos nossa verdadeira identidade ao andarmos nos caminhos de Deus, nosso Pai. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus, porque serão chamados filhos de Deus. Veja, é claro,
se Deus é o Deus da paz, então eu sou parecido com o meu Papai Celeste quando eu também sou o João Paulo da paz. Quando eu também me torno um pacificador dos outros e de mim mesmo. Dos outros, dos relacionamentos dos outros e dos meus próprios relacionamentos. Esse é o capítulo 1. E a partir do próximo capítulo nós começaremos a ver então o método recomendado pelo Robert Jones. Método que tem 3 partes. Agrade a Deus, arrependa-se e ame. Agrade a Deus, arrependa-se e ame. A partir da semana que vem a gente começa a ver como é que isso funciona na prática. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. E aí então eu vou abrir para um tempinho de perguntas, caso os irmãos tenham perguntas. Pai, muito obrigado, Deus da paz. O Senhor é Yahweh Shalom, o Deus da paz, o Senhor da paz. E Pai, nós queremos ter um caráter parecido com o Teu. Nós também queremos ser pessoas da paz. Não de uma paz falsa que vem por meio de entorpecentes, não por uma paz falsa que vem por meio de egoísmos sendo supridos, saciados, não uma paz falsa que vem por meio de medicamentos, mas nós queremos ser pessoas que têm a paz verdadeira, a paz que flui da paz contigo. Deus, o Senhor nos deu a bênção de termos paz com o Senhor do universo. Louvado seja o teu nome. Justificados pela fé, temos paz com Deus. E se temos paz com Deus, podemos ficar em paz no nosso próprio coração. Se temos paz com Deus, devemos e podemos buscar paz nos nossos relacionamentos e nos relacionamentos de outras pessoas. E podemos ansiar e aguardar, ó Pai, por aquele grande dia no qual a paz será estabelecida de maneira completa. Assim, ó Deus, ajuda-nos no que depender de nós, se possível, buscarmos a paz com todas as pessoas, para a glória do Teu próprio nome, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos têm alguma pergunta, ou o pessoal da internet? Você me ajuda, minha linda? Alguma pergunta, irmãos, sobre o conteúdo visto até aqui? Perguntas? Diga lá, Vitor. Você, por exemplo, você está no ambiente de trabalho e uma pessoa te desrespeita. A gente tenta, claro, a reconciliação, e aí, digamos que a reconciliação não dê certo. O que você aconselharia? Tenta a reconciliação, e a reconciliação deu ou não deu certo? Não deu certo. Né? A gente vai ver essas coisas ainda durante as próximas diversas aulas, como é que isso tudo funciona na prática, né? No método do Robert Jones, você necessariamente vai ter que agradar a Deus. Você vai ter que se perguntar, como é que nessa situação eu agrado a Deus? É claro que uma coisa é uma coisa é um relacionamento entre iguais, e uma coisa diferente é um relacionamento com pessoas que deveriam te respeitar, que você está numa posição de autoridade. Jesus conquista a autoridade normalmente. Jesus não impõe, às vezes ele impõe, quando é necessário ele impõe, mas muitas vezes Jesus conquista a autoridade. Então vai precisar de muita graça do Senhor e sabedoria para a situação específica, tá? Mas a questão é, como eu posso agradar a Deus? Como eu consigo não pecar nessa situação, e como eu consigo amar essa pessoa?
nessa situação? Como é que eu consigo amar essa pessoa para levá-la até esse ponto de respeito, esse ponto de a gente conseguir ter paz? Então, de novo, existem situações, eu não estou dizendo que um policial, por exemplo, ele tem que entrar numa situação de conflito com uma flor na mão em vez de uma arma. Não é isso que eu estou dizendo. Ok? Então, existem situações que você vai precisar usar a sua autoridade e até mesmo a espada. Não é? O oficial, ele carrega a espada por ordem de Deus. O governo tem o poder da espada por ordem de Deus. Mas a questão é, em cada situação dessa, como é que eu posso não pecar? Como é que eu posso ser um agente da paz? Como é que eu posso deixar, por exemplo, a violência e a imposição violenta da minha autoridade como último recurso? Quais recursos que eu posso usar até chegar nesse? Tá? Então não é fácil, não é fácil. Mas esse é o assunto que a gente vai gastar daqui até o final do nosso curso. Tá bom? Ótima pergunta. Irmão Danilo. Danilo, depois tem na internet e depois o irmão Tiago. Danilo. A pergunta do irmão ali foi muito interessante. Aconteceu comigo cerca de uns 6 anos atrás. Tinha um dos supervisores que trabalhava com a gente, que diante de uma situação, inclusive, ele veio apoiar em uma ocorrência que nós atendíamos, e aquele policial que trabalhava comigo, uma pessoa muito difícil, mas muito difícil de se lidar. Foram uns dias difíceis que eu passei trabalhando com essa pessoa. E esse supervisor chegou, e essa pessoa que estava comigo, devido a uma ordem que nós recebemos de cumprir, ele estava de maneira muito arredio, tipo, irado. E esse supervisor chegou tranquilo para apoiar, foi lá ajudar, e ele irado, tal. E eu percebi o quê? O jeito do comportamento desse supervisor. Ele chegou com toda a tranquilidade. Mesmo tendo autoridade. Ele chegou em paz, sabendo ele que ele podia tomar atitude muito mais drástica, inclusive para levar a situação de crime, para prender ele ali naquele momento. Mas ele chegou em paz. Legal. Com um semblante tranquilo, olhou nos olhos dessa pessoa e falou: calma, fulano, eu vim aqui apoiar vocês. Olha só. Entendeu? E conversou numa boa, só que também com seriedade, sem abrir os dentes, com autoridade. Legal. De uma maneira muito humilde. Legal. Mas muito humilde, mas não perdendo a autoridade, é claro. E aquilo, eu fiquei impressionado. Naquele momento eu não entendia, e eu ficava perguntando: por que ele age assim? E eu fiquei me perguntando ali, e indigesto aquilo para mim, porque naquele momento, se eu estou no lugar dele, eu já ia tomar atitude já drástica, já ia partir para outros níveis de providência e tal. E eu estou vendo ele agindo desse jeito. Aí hoje, para a glória de Deus, eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele hoje, eu olho na cara dele e falo: meu irmão, hoje eu entendo. Legal. Porque tu agia assim. Louvado seja Deus. Legal. Ele era um pacificador, né? Um filho de Deus pacificador. Legal. Na internet a gente tem uma pergunta. Nos Salmos, vemos que tem o pedido do autor para Deus, autor dos Salmos, castigar os inimigos. Quando fazemos isso agora, depois de Jesus, podemos pedir em oração o castigo de algum inimigo ou é errado? Ótima pergunta. É um recurso último, tá? Lembra que a Bíblia diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos. Mas aí Deus completa: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Então existem situações que a gente vai sofrer e então a gente vai buscar fazer a paz. Se essa nossa busca pela paz não der certo, e especialmente em situações que nós somos constantemente injustiçados constantemente,
E especialmente quando essa injustiça tem a ver com o fato de nós sermos cristãos, nós estamos sendo perseguidos por causa da justiça, chega algum momento que nós passamos a ter a liberdade na presença de Deus, de orar entregando aquela pessoa nas mãos de Deus para o mal. Mas veja quantas qualificações que eu coloquei, tá? Nesses salmos, normalmente o que você tem? Você tem Davi, ou outro servo de Deus, que está sendo fiel ao Senhor e está sendo maltratado, escorraçado, perseguido e passando inclusive risco de morrer por causa de pessoas que são inimigas de Deus e também inimigas daquela pessoa específica. Nesses casos, ou quando já houve maldades, aí então na Bíblia nós encontramos esse pedido de vingança. Mas veja, mesmo nisso você tem uma atitude da pessoa de abrir mão da vingança. Eu não vou fazer vingança, mas eu entrego para que Deus faça. Ok? Você não tem isso só no Antigo Testamento. Algumas pessoas poderiam dizer, não, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não, você tem os santos debaixo do altar de Deus em Apocalipse 7, orando por vingança. Então, gente que já está no céu. E lá no céu eles pedem, Senhor, até quando o Senhor não vai vingar nem julgar o nosso sangue daqueles que habitam na terra? Eram crentes que morreram como mártires, de maneira muito injusta, por serem crentes. E lá no céu eles pedem justiça, para que Deus faça justiça contra aqueles que os mataram, que derramaram o sangue deles de maneira injusta. Então veja, qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente já quer logo usar esse recurso, entendeu? A gente já quer logo pedir o fogo do céu contra as pessoas. E a gente viu no domingo à noite a respeito disso, não é? Esse não é o primeiro recurso cristão. Esse recurso é um recurso para casos últimos, para casos muito drásticos, que a maioria de nós no Brasil ainda está longe de viver qualquer coisa parecida com isso. Ok? Tiago. No caso, por exemplo, se existe alguma pessoa que te causou muita mágoa e você não deseja o mal dessa pessoa, você não tenta de alguma forma sabotar a vida dessa pessoa, tomar alguma coisa dela, você deixa ela no canto dela, não torra a paciência dela, deixa ela no canto dela. Mas o simples fato de você também não ir atrás, não demonstrar para ela que você não quer conversar com ela, você deixa ela no canto dela, você fica no seu, e você não toma atitudes para prejudicar essa pessoa. Isso é uma forma de paz também? Não. Não? Não. Paz é buscar ativamente a paz. Ser um pacificador é buscar a paz de fato. A ausência de conflito não é paz. Só a ausência de conflito não é paz. Paz é uma coisa ativa, não uma coisa passiva. Tá? Vai ter um capítulo nesse livro que é sobre o perdão. O capítulo sobre o perdão é brilhante, é absolutamente maravilhoso. E eu acho que é nesse capítulo que a gente vai entender. Porque existem níveis diferentes de perdão. O perdão quando a pessoa se arrepende e o perdão quando a pessoa não se arrepende. Ok? Mas nos dois casos tem perdão. Mas o perdão vai se mostrar de maneira diferente. Mas a gente vai chegar lá no transcorrer do nosso curso, ok? Muito bom, gente, que alegria vê-los participando e perguntando, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe e vos guarde, e que nós sejamos pacificadores para a glória do nosso Deus. Até a próxima.